porque é engenheiro, porque é liderança de movimento, porque é membro de partido político na base local, que você qualifica que é mal ou bom por essa exterioridade. O que faz isso é a prática que essas pessoas fazem, que são contraditórias e isso é um processo de aprendizagem. Então vamos lá, não vamos cair na banalização e dizer, é porque é tal coisa. Porque você tem ambos. Dentro dos conselhos você tem um momento que o representante da universidade segura a barra e tem um momento que se colocou como representante da universidade que tem outros vínculos que não estes. Não é só a universidade, assim. A gente tem os conselhos locais, por membros da população, por membros da comunidade, como surgiu agora o próprio conflito aqui. Né? Então não vamos... Viu, Soró? Eu sei o que você está falando, e assim. Eu não quero provocar. Não, é importante, porque o que a gente está tentando é o seguinte: no caso do questionamento ético do técnico que fez o desenho, que fez aquela atitude. Aí fala assim, não generaliza, porque não são os arquitetos. Não podemos fazer isso. São algumas pessoas, mas aí eu digo, a estrutura institucional já acaba protegendo a Catarina de cometer um crime e ela passa. É isso que eu questiono. Gente, espera um pouquinho. Nós não estranhamos nesse sentido. Por isso, durante toda a apresentação, eu falo, quem era que estava lá? Vocês viram perguntando várias vezes. Quem era a pessoa que fez isso? Para que se qualifique as atitudes, né? Para que as pessoas respondam pelas suas atitudes. Também não é porque o cara errou numa vez que ele é um crápula, né? A gente tem que, mas que ele tem que responder pelas atitudes. Tem que saber. Você falou agora a Catarina. A Catarina deve responder por uma questão específica na discussão. Não tem nada demais. Vamos falar então o que aconteceu. Tá certo? Gente, eu preciso falar de outra coisa com você. Agora, eu não quero a banalização do assunto, porque eu vejo a polarização muito simples. Eu vejo, por exemplo, muito frequentemente geógrafos e arquitetos discutindo questões que, na verdade, não existem, porque elas não são definidas pela categoria, elas são definidas pelas atitudes de cidadãos que usam determinadas estruturas. E a gente cai em ciladas dessa forma. Né? Agora, dizer quem é que tomou as atitudes é fundamental. Que se possa cobrar, para que se possa levar à construção de outras atitudes. Isso é uma luta política, é uma luta de construção de cidadania, até de aprendizado no seu exercício das suas funções. Né? Porque há divergências. Nem toda divergência coloca as pessoas no campo da maldade. Né? Pura e simplesmente. Bom, eu vou falar com vocês uma outra coisa. Eu pediria um momento final de atenção. Porque é o seguinte, primeiro, quem vai ler os textos essenciais da aula que vem? Levanta a mão. Eu gostaria da anterior. Pessoal, se pede, eu queria falar com você. Da aula que vem, tem um texto, dois textos que são essenciais. É um texto meu, né, sobre, eu esqueci o nome que eu mostrei para vocês aqui e ali, e falei que os outros dois são interessantes, que um é mais poético e o outro é mais complexo, até porque eu estava na luta de tentar abarcar o problema, foi o primeiro que eu escrevi tentando abarcar o problema, e o do Paulo Freire. Então tem dois textos para começar lendo. Tá? Não vamos esquecer isso. Então vocês vão ler. Porque eu vou montar a aula acreditando que vocês vão ler, e vou acreditando que vocês não vão ler. Qual que é o seu? Esqueci o nome. Deixa eu ver. Não, ó, paisagem é o que eu acho que é uma leitura um pouco mais complexa. Claro, tem que ler, ele é um pouco mais conceitual, mas eu estou trabalhando ainda com algumas ambiguidades. Então é o outro, você tem mais... Que é mais fácil de ler. O Paisagens Partilhadas é o texto que eu complemento os outros dois textos e entra para um campo mais poético. Tá? Ele complementa. Foram três textos escritos juntos, o Paisagens Partilhadas é o terceiro, complementa os outros dois e entra para o poético. É o que fala das questões de método, que é o mais fácil de ler, é o mais direto. Então, se você for ler só um, lê esse. Tá bom? Não precisa ser objetivo. Se você for ler mais do que um, então você lê os outros, tudo bem. Se você vai Freire,
Paulo Freire, você leia o máximo que você puder. Leia bem a parte que você lê. Tá bom? Mas é um livrinho de bolso, meu. Carteira demais. Talvez os cursos estavam todos eles. Mas não são fáceis. Além dos textos que está dado, é fácil. Então, sigam esse roteiro. Ao ler, gente, ao ler, leia dialogando com o texto. Primeiro, entenda o que o autor quis dizer, no contexto que ele estava dizendo. Há que haver fidelidade à ideia do autor. Desesperado que eu estou falando, eu falo mais alto para equilibrar a coisa. E falo mais rápido, para não pior. Né? Então vamos lá. Quando você estiver lendo, você lê para entender o que o autor estava dizendo, um esforço para entender a mensagem daquele autor, seja ele quem for. Mas isso não é suficiente. Né? Você tem que ler confrontando aquilo com o que você sabe com o que você pensa, colocando a sua experiência também em confronto com aquela ideia, para a sua ideia ser aprofundada no conflito, na concordância com aquele autor que você está lendo. Ou você produz algo que não é o autor. Você produz algo que é o autor, que é o entendimento do autor, mas você produz um entendimento seu a partir daquele estímulo. Esse processo de pensamento é fundamental na leitura. Sem isso não há, de fato, leitura. Assim, de uma forma rápida. Então não dá para ler, eu vou ler pulando parágrafo, sabe? Como se fosse um papo andando pelo texto, uma hora boa, outra hora pula, sabe? Né? Então, se não der para ler o Paulo Freire inteiro, leia bem a parte que lê, porque já vai trazer as questões suficientes para a gente. Leia de verdade. Né? Última coisa para a gente sair. Das pessoas que nunca frequentaram este grupo, este círculo aqui, primeiro essas pessoas, eu queria que rapidamente alguém dissesse o que pensa, o que é paisagem. Das pessoas que ainda não participaram e tal, para a gente ouvir alguém novo falando. Sim, isso tem. Eu não vi nada que você falou, cara. Parece coisa de confessionário. Eu surgiu o termo olhar de paisagem, né? Mas não é forma de analisar a paisagem. A hora que você perguntou, todo mundo ficou com um olhar de paisagem. Sei, todo mundo. Então, para mim, paisagem é uma coisa bela, bonita, né? Dentro do contexto do seu cotidiano, tem que estar junto com a construção da cidade, né? Dentro do cotidiano urbano, né? Mas a gente pode levar para o campo, dentro tem o sonho da gente desenhar desenho na parte infantil, assim, muita casinha, árvore, lagoa, né? E a minha infância foi assim também, então eu via isso, uma impressão do laguinho, árvore, a casinha, né? Eu não vou desenhar, mas sempre esse desenho na minha mente. E eu falo que eu morava em Portugal de Mundo, lá quando eu morava no Planete, eu via dos cães, assim, eu morava em vários morros, que tem lá atrás, no capítulo, né? Isso é uma paisagem que tem pra muito. Os morros, do aeroporto de Congonhas ali. E agora eu moro mesmo, tem vários bens, né? Mais alguém gostaria de colocar? Seria muito bom. Paisagem para mim significa uma construção de território, alguma coisa nesse sentido. Oi? Quando ele terminar, também quero falar. Você está aí com outro tiro na sua escola? Acabou? Acabou. No intervalo, como eu cheguei atrasado, perdi, né? Queria saber como é um pouco como a gente vai trabalhar. Eu gosto muito desse grupo, né? O grupo internet, etc. Porque justamente, até respondendo essa história, essa tua pergunta, o que é paisagem, hoje de manhã se tratou de uma coisa sobre a qual eu trabalho nos últimos 20 anos, né? Que são as questões das diferenças, e uma história mais filosófica, mais artística, que são os afetos e a percepção, né? Que é um tema que o texto do O Piano vai tratar. Queria saber como que a gente faz, se a gente bota um texto lá, se tem uma página no Facebook onde a gente pode pôr uma coisa mais poética, se a gente pode pôr uma imagem, como que a gente queria perguntar,
porque essa é a pergunta, o que é a paisagem, se a gente pudesse compartilhar essas imagens todas. A gente tem uma página no Facebook, que a gente já convidou todo mundo para entrar lá na página, na qual você pode colocar as coisas. Você tem o grupo de e-mails, que está dando algum tilt ainda, que a gente precisa arrumar, e que todo mundo precisa estar no grupo de e-mail para trocar ideias e tal. E tem a página no Facebook que dá uma visibilidade, e que inclusive tem gente que não é da disciplina que entra na página, inclusive posta coisas que não tem nada a ver. E a gente pode usar ela para polemizar o post de alguém. Eu acho super legítimo você chegar ao cara postou e você falar, olha, não é isso. Né? Ou então, tá lá, é só questão de usar. Tá? Mais alguém gostaria de falar sobre o que é paisagem? Fala. Gente, já ouçam o que as pessoas falam. Eu acho que é um pouco próximo do que ela falou. A gente faz a paisagem para fazer um discurso acadêmico Se de 3 horas. você tem a noção do espaço mesmo, que ele falou, de você ter a natureza mesmo, só que você puxa um pouco mais pro lado dela, que você olha o espaço e você interpreta de acordo com o que você viveu, ou da sua experiência de vida. Acho que é um pouco disso. Última chance de alguém falar. Mesmo assim, já são 20 para as 2. Eu sei. Ele quer ser. Vai. Eu penso paisagem de uma forma... Olha, a última fala e a gente vai... Quando eu falo em paisagem, para mim, me lembra muito a minha infância. E a minha infância, meu avô pintava todos os pés das árvores de branco, acho que era calca e passava. E aí depois eu fui saber que era para não ter bicho, para não ter bicho. Mas assim, acho que essa paisagem de pedras brancas lá em casa, acho que era muito forte. Gente, eu queria falar o seguinte, uma ideia básica, que todo mundo está falando, ninguém falou que isso aqui é uma paisagem, certo? Ninguém chegou a falar isso. O que significa que ela está lá fora. A maioria de todos nós está lá fora. E todos vocês vão atravessar aquela porta e aquele vidro lá e vão atravessar, vão estar na paisagem, olhar a paisagem, sei lá, vão fazer um monte de coisa, mas para além daquela porta, a paisagem. Então eu pediria que o tempo inteiro que vocês estivessem indo embora hoje, vocês estivessem sensíveis ao que seja isso. Né? E depois pensando daqui até a semana que vem, que raio de coisa é essa, que raio de coisa ela está comunicando com vocês. Vocês tiram da sua experiência com ela, até mesmo antes de ler os textos, tá? Para depois continuar construindo. Só um minutinho. Eu lembrei um dia, uma creche, assim, na de hoje, e a professora parou a reunião, nesse momento assim, fez a gente dar a volta no quarteirão para ver o que seria. Então, só que você vai estar dentro da imagem agora. Pense o que significa isso. Tire da paisagem coisas. Né? Você queria falar também? Eu vou até... Assim, também paisagem, a gente tem que levar, assim, são vários conceitos, né? Mas isso é para a semana que vem. Só uma coisa, pessoal, ó, tá lá o e-mail, para quem não conseguiu entrar no grupo, manda um e-mail lá para mim, alguns já anotaram aí, tá? Pode fazer o convite. Pode fazer o convite. Pessoal, só entendendo que a universidade ela tem essa parte organizada e tem outras atividades que acontecem que a gente convida que ela leve a ideia de desenvolvimento da instituição. Dentro dessa ideia que eu vou falar, constituição do território cultural, ele tem que se construir públicamente. Então tem diversos coletivos de ações. Tem, inclusive, as sobre esse território. Meu fio. Então, quando vocês saírem por implementação, está acontecendo uma feira de artesanato organizada por um grupo de mulheres, uma da periferia.